Boa tarde, são 5h58, menos uma hora nos Açores. Contabilizado o número de feridos e mortes na guerra da Ucrânia. Possível alívio das medidas contra a Covid-19. Queda de neve causa corte nas estradas da Serra da Estrela. Alívio das medidas contra a Covid-19 em França. SAD do Benfica com grande prejuízo no primeiro semestre. Venda do Chelsea devido à guerra na Ucrânia. Cyberataque, a Vodafone mantém-se anónimo. China nega responsabilidade pelo objeto espacial que atingirá a Lua. Segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, já houve pelo menos 525 feridos e 227 mortos na guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Entre estes, 15 eram crianças. A maioria das vítimas foi causada pelo uso de armas explosivas com uma ampla área de impacto, incluindo bombardeamentos com artilharia pesada, sistemas de foguetes, lançamento múltiplo e ataques aéreos. A versão original desta notícia é da autoria da agência Lusa e foi publicada em tsf.pt a 3 de março de 2022. Em direto do Externato Frei Luís de Sousa, as jornalistas Media Lab DN, Mariana Neiva, Mariana Manuel e Ana Marques. Graça Freitas admite em entrevista à agência Lusa um possível alívio das medidas contra a Covid-19 nesta primavera em Portugal. Mesmo não tendo uma data definida, diz-nos que a expectativa é de que os casos, os internamentos e os óbitos continuem a diminuir, descendo assim ao patamar de 20 mortos por 1 milhão de habitantes e, por conseguinte, poder diminuir as restrições. A versão original desta notícia é da autoria da agência Lusa e foi publicada em tsf.pt a 2 de março de 2022. Em direto do Senado Frei Luís de Sousa, os jornalistas da Media Lab deram notícias para Paulo Bernardes, Gonçalo Barros e Simão Vasconcelos. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, algumas estradas da Serra da Estrela foram cortadas esta quinta-feira de manhã devido à queda de neve. A circulação foi proibida nos troços 11, 12 e 13 da estrada, ou seja, desde Piornos até Lagoa Comprida. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que a queda de neve irá diminuir progressivamente a sua altitude nos pontos mais altos. A versão original desta notícia é da autoria da agência Lusa e foi publicada em tsf.pt a 3 de março de 2022. Em direto do Externato Frei Luís de Sousa, os jornalistas do Media Lab Diário de Notícias, Soyela Quinanga, Matilde Domingos e Leonel Mendonça. Em França, vai deixar de ser obrigatório o uso de máscaras fora dos transportes públicos a partir de 14 de março, disse o primeiro-ministro Jean Castex. O líder francês justifica este avanço com a melhoria da situação da pandemia em França. Segundo o chefe de Estado, e passo a citar, a situação está a melhorar graças aos nossos esforços coletivos, graças às medidas que tomamos. Estão reunidas as condições para uma nova fase de flexibilização das medidas. A versão original desta notícia é da autoria da agência Lusa e foi publicada em tsf.pt a 3 de março. Em direto do Externato Frei Luís de Sousa, os jornalistas Media Lab DN, Carolina Coelho, Mafalda Ramalho e Ana Oliveira. A SAD dos Encarnados teve um prejuízo de 31,7 milhões de euros no primeiro semestre da temporada 2021-2022, segundo o relatório apresentado na última terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Contudo, se não contarmos com as transações de atletas, as águias demonstram um crescimento de rendimentos operacionais de quase 80% em relação à época passada, fruto da presença na Liga dos Campeões. A versão original desta notícia é da autoria da agência Lusa e foi publicada a 2 de março de 2022 em tsf.pt. Em direto do Senado Frei Luís de Sousa, os jornalistas do Media Lab DN, Martim Cardoso, Tomás Mendes e Gustavo Roça. Roman Abramovich, dono do Chelsea milionário russo, anunciou ontem que vai vender o seu clube de futebol e doar o seu lucro às vítimas da guerra da Ucrânia. Roman Abramovich tem 55 anos e é dono do Chelsea desde 2003. Afirma que a venda do clube não foi motivada pelo dinheiro, mas sim pelos interesses do clube. Segundo Abramovich, a decisão foi muito difícil de tomar. A versão original desta notícia é da autoria da agência Lusa e foi publicada em tsf.pt a 2 de março de 2022. Em direto do Externato Frei Luís de Sousa, os jornalistas Media Lab Diário de Notícias Gonçalo Marques, André Roberto e Tomás Martins.
O ciberataque à Vodafone Portugal, no dia 7 de fevereiro, causou um apagão na sua rede de 4 milhões de utilizadores. Os autores e as causas deste ciberataque ainda são desconhecidas. Contudo, em conferência de imprensa, Mário Vaz, gestor atual da empresa, afirmou que Vodafone acredita que o ataque teve como objetivo tornar a rede indisponível e dificultar ao máximo a recuperação dos serviços. A operadora disse, numa carta aberta publicada no dia 18, que embora o ataque tenha desligado escolas, hospitais e bombeiros, nenhuma informação pessoal dos clientes foi cedida ou comprometida. A versão original desta notícia é da autoria da agência Lusa e foi publicada 18 de fevereiro de 2022 em tsf.pt. Em direto do Estrenato Frei Luís de Souza, as jornalistas do Media Lab Diário de Notícias, Aline Gouveia, Carolina Paz e Maria Quincala. Amanhã, dia 4 de março, uma parte e o foguetão poderá entrar em colisão com a Lua. Inicialmente, pensava-se que o objeto era propriedade da SpaceX, mas especialistas da empresa disseram que este teria sido lançado pela China em 2014. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês negou a responsabilidade chinesa no passado dia 21 e informou que o propulsor entrou com segurança na atmosfera terrestre e foi completamente queimado. A versão original desta notícia é da autoria de Carolina Quaresma e da AFP e foi publicada em tsf.pt a 21 de fevereiro de 2022. Em direto do Estrenato Frei Luís de Souza, os jornalistas Media Lab Diário de Notícias, João Oliveira e Santiago Eugênio. Tudo o que se passa, passa na TSF. 5341, atenção TSF Lisboa, a partir de Maputo. Portanto, será o lançamento da primeira pedra no 97º aniversário do Vitória de Setúbal. 97º, 97 anos. A construção orçada em 1900 mil euros. Em termos percentuais, estes dois documentos chegaram para a Procuradoria. Em Portimão passa para a 14ª posição, exatamente. Khodorkovsky, assim é que é, ouviu os 3 líderes parlamentários. Porque lhe interessa sacudir a água do pacote. Constrata com o resto da União Europeia. No caso do apoio direto anual e bianual do Imperador Júlio César, no anos 40. Que hoje viu rejeitado um pedido para suspender o leilão. Ainda por cima, o árbitro mandaram... Isto é que é triste. TSF, 30 anos. O amor à rádio nunca acaba.